Não cometa esse erro de achar que estudar é apenas ler e decorar. Fica aqui no vídeo que eu vou ensinar para você como você pode estudar melhor e aprender mais. Olá, eu sou o professor Waras Duarte e aqui no meu canal eu falo sobre aprendizagem acelerada, estudos e desenvolvimento pessoal. Se são assuntos do seu interesse, considere-se se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo. Entenda o seguinte, estudar não é ler, estudar não é decorar ou memorizar uma informação. Aliás, isso são apenas técnicas que fazem até parte do seu estudo, que você pode aplicar no seu estudo, mas isso não são o estudar em si. Bem, e o que vem a ser estudar? Estudar é um verbo, então ele demonstra uma ação, é algo ativo. Estudar é adquirir habilidades, é adquirir conhecimentos, é ter entendimento, compreensão sobre um certo tema, um certo assunto. Eu vou até além disto. Estudar é você moldar o seu cérebro. Estudar é você transformar o seu cérebro. Eu gosto muito de falar que estudar é a arte de moldar o cérebro. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre 6 dicas de como você pode fazer isso, para que você possa levar o seu estudo para o próximo nível. E aqui eu não vou falar de técnicas. Eu vou apresentar algumas recomendações que vieram da neurociências para que você possa realmente estudar de uma forma mais eficiente. Primeiro ponto. Para estudar, você precisa de um objetivo. Aqui o objetivo são, na verdade, suas perguntas, as suas dúvidas. Você, antes de começar um estudo, você já tem que ter uma postura mais ativa, mais questionadora. Perguntando do tipo, do que se trata essa matéria? O que eu preciso saber? O que eu não estou entendendo dessa matéria? Quais são as minhas dúvidas? Você sempre começa com perguntas. Todo estudo começa com perguntas. Você vai estabelecendo o que você precisa saber. Segunda informação, segunda dica. Ao começar o seu estudo, não vá direto para os detalhes. Você precisa seguir uma sequência que é mais compatível com a forma como o cérebro processa a informação. E essa sequência é, vá do todo para o detalhe. Como assim? Quando eu falei do todo, primeiro tem uma visão geral daquela informação. Sei lá, você está estudando um capítulo de um livro, daquela matéria da sua escola, da sua faculdade ou da sua preparação para o concurso público. Primeiro, dá uma folheada naquele capítulo ou naqueles capítulos e começa a ver o que ele está falando, como está organizado. Por que fazer isso? Você pode fazer isso também com livros, se você quiser. Né? Ler poucas partes apenas para ter uma ideia. Por que fazer isto? Você começa já criando uma referência para o seu cérebro. Você já começa a ter certas ideias daquela informação. E isso vai te ajudar também o item anterior, que é do objetivo. Que no momento que você começa a observar o que está sendo oferecido, apresentado para você, que você precisa estudar, você já começa a ver talvez o que você sabe e que você não sabe. E aí no momento que você observou o que está sendo oferecido, já tem uma referência e já tem mais ideia do que você precisa saber, ou onde está aquela informação que você precisa saber, aí sim você parte para a segunda parte, que é dos detalhes. Por isso que o estudo tem que ser sempre do todo para o detalhe, de uma visão geral para uma visão bem específica daquela informação. Terceiro ponto, terceira dica. Sempre que for estudar, faça anotações. Não estou falando cópias do que está escrito no livro ou no material didático, mas sim anotações com as suas próprias palavras. No momento que você pega uma informação que está escrita de uma certa forma lá naquele livro-texto e você põe com as suas próprias palavras, você está favorecendo muito, mas muito, o lembrar daquela informação. No momento que você apenas copia, vamos dizer assim, o estímulo é muito fraco. É fácil esquecer. Mas no momento que você pensou,
e que você fala, puxa, estou entendendo tal coisa sobre esse assunto, você está favorecendo muito mais a sua memória de longo prazo. E aqui até dou uma sugestão: utilizar a técnica de mapas mentais. Se você não conhece, eu vou deixar tá aqui na tela um exemplo de um mapa mental. Lógico, não é para fazer igualzinho a esse que é lindo e maravilhoso. Não precisa ser lindo e maravilhoso. Você pode fazer do jeito que for melhor para você, dos recursos que você tem, mas o formato do mapa mental ajuda muito a você organizar também as informações. Então, objetivo, estudo do todo, da visão geral para o detalhe, faça suas próprias anotações. Próximo ponto: revisões. Revisões constantes. E aqui, quando eu falo fazer uma revisão, não estou falando necessariamente você estudar novamente, fazer a mesma coisa que você fez antes. Eu estou falando de você olhar suas anotações, olhar talvez um resumo que você fez, talvez as marcações que você colocou lá naquele livro. E, ao fazer isso, você pensar novamente: o que eu estou entendendo sobre essa informação? Tem algo que ainda está me faltando? Tem algo que eu não estou entendendo ainda? Novamente, a gente está voltando até para o primeiro ponto, que é o objetivo, que é essa postura mais ativa. O que eu preciso saber? Então, a revisão, ela vai te ajudar a reforçar aquilo que você viu na primeira vez. E aqui não é apenas fazer uma revisão. Aqui eu gosto muito da regra, que eu chamo da regra do 1. É você fazer a revisão depois de 1 hora do seu estudo, depois de um dia, depois de uma semana, depois de um mês. E por que assim? Porque a gente vai perdendo a memória da informação, a gente vai esquecendo a informação. Existe até um gráfico que está aqui na tela, que foi criado, foi um estudo feito por um cientista alemão, que mostra o quanto a gente vai perdendo de informação, ou vai esquecendo a informação com o tempo, se a gente não fizer revisões. Se você começa a fazer revisões, você está favorecendo a criação de mais de memória de longo prazo. Próximo ponto, quinto ponto. Estudar não é só ler. Você deve incluir outros meios. Você precisa estimular mais o seu cérebro. O estudar ele vai envolver talvez assistir vídeos, conversar, trocar ideias com amigos, tirar dúvidas com o professor, estudar em grupo, talvez ensinar alguém. Eu, pessoalmente, acho que uma das melhores formas de estudar ou de você fazer uma revisão do que você sabe, aqui a gente está voltando agora para o item anterior, é você explicar para uma outra pessoa. Quanto mais meios diferentes você usar, você tem uma matéria que você lê, um texto daquela matéria, assiste um vídeo, comenta com alguém, cria os seus resumos, faz as suas próprias anotações, você está criando muitos estímulos diferentes no cérebro. E isso favorece a criação de memória de longo prazo, ou seja, favorece o aprendizado, o conhecimento. E uma dica extra. Se possível, se você souber o que o professor vai falar na próxima aula, te adiante. Já dá uma olhada no seu material didático. Já vai dar uma olhada naquela apostila, naquela parte do seu livro. Não estou falando para ler. Você faz aquela visão geral primeiro. Faz aquela visão geral apenas para saber do que talvez ele vai falar. E não só faz essa visão geral, mas se já surgiu alguma dúvida, já anota a sua dúvida. Porque quando você for para a aula, se na aula o professor não responder essa dúvida, ou não deixar claro isso que você não está entendendo direito, você pode ir lá e perguntar diretamente para ele, tirar diretamente a sua dúvida. Um grande problema dos estudantes é ficar com dúvida. Talvez só depois que ele teve a aula, e depois que ele foi estudar, 2 semanas depois que teve aquela aula. Pior ainda, um pouco antes da prova. Tá? Aí começa a surgir as dúvidas. Aí não tem tempo para falar com o professor ou pedir ajuda de alguém. Então, se adiante, não deixa as coisas acumularem. Primeiro, já dá uma olhada antes da aula do que vai ser aquela matéria, se você souber ou tentar adivinhar, e já leva as suas dúvidas para aquela aula. Você vai ver que o seu conhecimento, o seu estudo, o seu aprendizado vai crescer muito.
Então, quais são essas 6 dicas? Primeiro, objetivo, que aqui na verdade são dúvidas, perguntas. Segundo, estude na sequência de visão geral para o detalhe. Terceiro, sempre anote com as suas próprias palavras, né? De preferência, se possível, use mapas mentais. Quarto, reveja sempre as informações que você estudou. Reveja as suas anotações, reveja aquilo que você marcou nos livros. Quinto, não fique só com leitura. Use outros meios, né? Vídeos, né? Conversas e tudo mais. E por último, se possível, né? Dê uma olhada na matéria antes de assistir a aula. Com isso, eu tenho certeza que você vai conseguir levar o seu estudo, independente das técnicas de estudos que você usa, você vai conseguir levar o seu estudo para um próximo nível. O que vem a ser esse próximo nível? É você realmente entender mais em menos tempo. E se você quer saber um pouco mais sobre como é que o nosso cérebro processa informação, eu vou deixar aqui em cima esse vídeo onde eu falo exatamente isso, como é que é esse processo de informação, de organização da informação no nosso cérebro. Aí você vai entender melhor de tudo isso que eu falei aqui neste vídeo. E deixa aqui embaixo seu comentário, sua dúvida, e a gente se encontra no próximo vídeo.